My dear brethren, I truly Meus rejoice. queridos irmãos, eu tenho o prazer de estar com vocês nessa experiência de estar aqui nesta reunião. Obrigado. Há 65 anos, logo após a Segunda Guerra Mundial, testemunhei em primeira mão as bênçãos do programa de bem-estar da igreja. Embora fosse criança, ainda me lembro do doce sabor do pêssego em calda com trigo cozido e do cheiro especial das roupas enviadas no pós-guerra para os santos alemães, doadas por prestativos membros da Igreja dos Estados Unidos. Sempre vou me lembrar disso e nunca me esquecerei. Sempre terei muito carinho por aqueles atos de amor e bondade para nós que passávamos grande necessidade. Essa experiência pessoal e o aniversário de 75 anos do inspirado Plano de Bem-Estar me fizeram refletir novamente sobre os princípios básicos de como cuidar dos pobres e necessitados, torná-los autossuficientes e servir ao próximo. Às vezes consideramos o bem-estar simplesmente outro tópico do Evangelho, um dos muitos ramos da árvore do Evangelho. Mas creio que no plano do Senhor, nosso compromisso com os princípios do bem-estar deve permanecer na própria raiz de nossa fé e devoção a Ele. Desde o princípio dos tempos, nosso Pai Celestial expressou-se com grande clareza sobre esse assunto, em súplicas gentis tais como: se me amares, te lembrarás dos pobres e consagrarás de tuas propriedades para sustento deles. Em mandamentos diretos. E em todas as coisas lembrai-vos dos pobres e necessitados, dos doentes e dos aflitos, porque aquele que não faz estas coisas não é meu discípulo. E em alertas enfáticos. Portanto, se algum homem tomar da abundância que fiz e não repartir sua porção com os pobres e os necessitados de acordo com a lei do meu evangelho, ele, com os iníquos, erguerá seus olhos no inferno, estando em tormento. Os dois grandes mandamentos, amar a Deus e a nosso próximo, são uma mescla do temporal com o espiritual. É importante notar que esses dois mandamentos são chamados de grandes porque todos os outros mandamentos dependem deles. Em outras palavras, nossas prioridades pessoais, familiares e da igreja devem começar com isso. Todas as outras metas e ações devem emanar desses dois grandes mandamentos, de nosso amor a Deus e a nosso próximo. Como as duas faces de uma moeda, o temporal e o espiritual são inseparáveis. O doador de toda a vida proclamou: todas as coisas são espirituais para mim, e em tempo algum vos dei uma lei que fosse terrena. Para mim, isso significa que a vida espiritual é, acima de tudo, uma vida. Não é simplesmente algo a ser conhecido e estudado, é para ser vivido. Infelizmente, há quem desconsidere o temporal por achar que isso é menos importante. Eles valorizam o espiritual e menosprezam o temporal. Embora seja importante ter nossos pensamentos voltados para o céu, perderemos a essência da religião se nossas mãos também não estiverem voltadas para o nosso próximo. Enoque, por exemplo, desenvolveu uma sociedade de Sião por meio do processo espiritual de criação de um povo uno de coração e de mente, e do trabalho temporal de garantir que não houvesse pobres entre eles. Como sempre, podemos tomar nosso exemplo perfeito, Jesus Cristo, como modelo. Como ensinou o presidente J. Reuben Clark, quando o Salvador veio à Terra, tinha duas grandes missões. Uma era a de cumprir seu papel de Messias, a expiação da queda e o cumprimento da lei. A outra era o trabalho que fez entre seus irmãos e irmãs na carne, aliviando-lhes os sofrimentos.
De modo semelhante, nosso progresso espiritual está inseparavelmente vinculado ao serviço temporal que prestamos aos outros. Um complementa o outro. Um sem o outro é um arremedo do plano de felicidade estabelecido por Deus. Há muitas boas pessoas e organizações no mundo que procuram atender às prementes necessidades dos pobres e necessitados de toda parte. Somos gratos por isso, mas a maneira do Senhor de cuidar dos necessitados difere da maneira do mundo. O Senhor disse: é necessário que seja feito a meu modo. Ele não está interessado apenas em nossas necessidades imediatas, ele se preocupa com o nosso progresso eterno. Por esse motivo, a maneira do Senhor sempre incluiu a autossuficiência e o serviço ao próximo, além da atenção dada aos pobres. Em 1941, o rio Gila transbordou e inundou o Vale Duncan, no Arizona. Um jovem presidente de estaca chamado Spencer W. Kimball reuniu-se com seus conselheiros, avaliou os danos e enviou um telegrama para Salt Lake City pedindo uma grande soma em dinheiro. Em vez de enviar o dinheiro, o presidente Heber J. Grant enviou 3 homens, Henry D. Moyle, Marion G. Romney e Harold B. Lee. Eles conversaram com o presidente Kimball e ensinaram-lhe uma importante lição. Este não é um programa do tipo "me dá", disseram eles. É um programa de autoajuda. Muitos anos depois, o presidente Kimball disse: creio que teria sido muito fácil para as autoridades gerais enviar-nos o dinheiro, e não teria sido muito difícil sentar-me em minha sala e distribuí-lo. Mas quantas coisas boas nos aconteceram quando centenas de nossos próprios membros foram a Duncan e edificaram cercas e empilharam feno e fizeram todas as coisas que precisavam ser feitas. Isso é autoajuda. Seguindo a maneira do Senhor, os membros da estaca do presidente Kimball não apenas viram suas necessidades imediatas serem satisfeitas, mas também desenvolveram autossuficiência, aliviaram o sofrimento e cresceram em amor e união ao servirem uns aos outros. Neste exato momento, há muitos membros da igreja que sofrem. Estão famintos, financeiramente apertados e se debatendo com todo tipo de aflição física, emocional e espiritual. Oram com toda a energia de sua alma, pedindo alívio e socorro. Irmãos, não pensem que isso é responsabilidade de outra pessoa. É minha e é sua responsabilidade. Estamos todos convocados. Todos significa todos. Todo portador do sacerdócio arônico e de Melquisedeque, ricos e pobres, de todos os países, em todo o mundo. No plano do Senhor, todos podem contribuir com alguma coisa. A lição que aprendemos geração após geração é que tanto os ricos quanto os pobres, todos têm a mesma sagrada obrigação de ajudar o próximo. É preciso que todos trabalhemos juntos para aplicar com sucesso os princípios do bem-estar e da autossuficiência. Muito frequentemente notamos as necessidades ao nosso redor, esperando que alguém vindo de longe apareça por mágica para atender às suas necessidades. Talvez esperemos a chegada de especialistas com conhecimento especializado para resolver problemas específicos. Quando fazemos isso, privamos nosso próximo do serviço que poderíamos prestar e privamos-nos da oportunidade de servir. Embora nada haja de errado em relação aos especialistas, encaremos o fato: nunca haverá um número suficiente deles para resolver todos os problemas. Em vez disso, o Senhor colocou o seu sacerdócio e sua organização à porta de nossa casa em todo o mundo,
em todos os lugares onde a igreja está estabelecida. E bem a seu lado, ele colocou a sociedade de socorro. Como nós, portadores do sacerdócio, sabemos, nenhum projeto de bem-estar terá sucesso se deixar de usar os extraordinários dons e talentos de nossas irmãs. A maneira do Senhor não é sentar-nos ao lado da correnteza e esperar a água baixar para cruzar o rio. É unir-nos, arregaçar as mangas, trabalhar e construir uma ponte ou um barco para atravessar as águas dos nossos desafios. Vocês, homens de Sião, vocês, portadores do sacerdócio, são os únicos que podem liderar e levar alívio aos santos, aplicando os princípios inspirados do programa de bem-estar. É sua missão abrir os olhos, usar seu sacerdócio e trabalhar à maneira do Senhor. Durante a Grande Depressão, os líderes da igreja pediram a Harold B. Lee para encontrar uma resposta para a pobreza, aflição e fome que eram opressivas e afetavam tantas pessoas naquela época em todo o mundo. Lutando para encontrar uma solução, ele levou o assunto ao Senhor e perguntou: que tipo de organização precisamos para fazer isso? E foi como se o Senhor lhe dissesse: olha, meu filho, você não precisa de nenhuma outra organização. Eu lhe dei a maior organização que existe na face da terra. Nada é maior do que a organização do sacerdócio. Tudo o que você precisa fazer é colocar o sacerdócio para trabalhar. É só isso. Esse é o ponto inicial de nossa época também. Já temos a organização do Senhor estabelecida. Nosso desafio é determinar como usá-la. O ponto de partida é familiarizar-nos com o que o Senhor já revelou. Não devemos presumir que saibamos. Precisamos abordar o assunto com a humildade de uma criança. Cada geração precisa aprender de novo as doutrinas que alicerçam a maneira do Senhor de cuidar dos necessitados. Como muitos profetas nos instruíram ao longo dos anos, os princípios de bem-estar da igreja não são simplesmente boas ideias, são verdades reveladas por Deus. São a sua maneira de ajudar os necessitados. Irmãos, estudem primeiro os princípios e doutrinas revelados. Leiam os manuais da igreja referentes ao bem-estar. Tirem proveito do site da internet providentliving.org. Releiam o artigo de Aliahona de junho de 2011 sobre o plano de bem-estar da igreja. Informem-se sobre a maneira do Senhor de prover o sustento de seus santos. Aprendam como os princípios do auxílio aos necessitados, serviço ao próximo e autossuficiência se complementam. A maneira de autossuficiência do Senhor envolve de forma equilibrada muitas facetas da vida, incluindo educação, saúde, emprego, finanças da família e força espiritual. Familiarizem-se com o moderno programa de bem-estar da igreja. Depois de terem estudado as doutrinas e os princípios de bem-estar da igreja, procurem aplicar o que aprenderam às necessidades das pessoas que estão sob sua mordomia. O que isso significa é que, em grande parte, vocês vão ter que descobrir por si mesmos. Cada família, cada indivíduo, cada congregação, cada área do mundo é diferente. Não há uma resposta padrão que resolva tudo no bem-estar da igreja. Vocês vão ter que traçar um curso condizente com a doutrina do Senhor que corresponda às circunstâncias de sua área geográfica. Para implementar os princípios divinos do bem-estar, vocês não precisam olhar sempre para Salt Lake City.
Em vez disso, vocês precisam examinar os manuais, olhar para seu coração e para o céu. Confiem na inspiração do Senhor e sigam a maneira dele. No final, precisarão fazer em sua área o que os discípulos de Cristo fizeram em todas as dispensações: aconselhar-se uns com os outros, usar todos os recursos disponíveis, buscar a inspiração do Espírito Santo, pedir ao Senhor sua confirmação e depois arregaçar as mangas e pôr mãos à obra. Faço-lhes uma promessa: se vocês seguirem esse padrão, receberão orientação específica para a quem, o que, quando e onde prover a maneira do Senhor. As promessas proféticas e as bênçãos do bem-estar da igreja, de prover a maneira do Senhor, estão entre as mais magníficas e sublimes que o Senhor proferiu para seus filhos. Ele disse: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente. Quer sejamos ricos ou pobres, independentemente de onde moramos, todos precisamos uns dos outros, pois é ao sacrificar nosso tempo, talentos e recursos que nosso espírito amadurece e se torna refinado. Esse trabalho de prover a maneira do Senhor não é apenas mais um item da lista de programas da igreja. Ele não pode ser negligenciado nem deixado de lado. É um ponto central de nossa doutrina, é a essência de nossa religião. Irmãos, temos o grande e especial privilégio, como portadores do sacerdócio, de colocar o sacerdócio para trabalhar. Não podemos desviar o coração ou a mente da obrigação de nos tornarmos mais autossuficientes, de cuidar melhor dos necessitados e de prestar serviço compassivo. As coisas temporais são entrelaçadas com as espirituais. Deus deu-nos esta vida mortal e os desafios temporais que a acompanham como um laboratório no qual podemos crescer e nos tornar os seres que o Pai Celestial deseja que nos tornemos. Que compreendamos o grande dever e a bênção que advém de seguir e de prover a maneira do Senhor. É a minha oração, no nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.